Primeira leitura. Livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. O quarto poema do servo mostra um personagem paciente e glorificado. Trata-se da narrativa da paixão, morte e triunfo do personagem, marcado por uma introdução e epílogo que o autor coloca na boca de Deus. O conteúdo é claríssimo. Um inocente que sofre, deixando de lado a doutrina da retribuição, que considera o sofrimento como consequência do pecado, enquanto os culpados são respeitados. Mais surpreendente ainda é que o humilhado triunfe e que o morto continue vivendo. O próprio texto proclama que se trata de algo inaudito.
A biografia do servo se apresenta de uma maneira resumida: nascimento e crescimento, sofrimento e paixão, condenação e morte, sepultura e glorificação. Os que narram os acontecimentos participam deles, são transformados e dão conta desta transformação. Deus confirma a mensagem com um oráculo. Anula o juízo humano, declarando inocente seu servo. Este sofrimento do inocente servirá para a conversão dos demais. Sua vida, paixão e morte foram como uma intercessão pelos demais e o Senhor o atendeu. O triunfo do servo é a realização do plano do Senhor. Se depois de ler o texto nos perguntamos: quem é este personagem que sofre até a morte e continua vivo? A que lembra? Sem dúvida que a figura se parece a Moisés ou a Josias, talvez a Jeconias, o desterrado, ou ao profeta Jeremias. Alguns pensam que é o mesmo servo dos cantos precedentes, outros que o profeta Isaías 2, outros o identificam com o povo judeu ou o pequeno resto. Uma coisa é evidente: Jesus, o Messias, quis modelar sua vida de acordo com o servo de Isaías 53. Cristo tinha muito clara a ideia de que ele devia sofrer e morrer, e estes eram elementos de sua missão redentora. Sua identificação com o servir de Javé, em Marcos 14, 24 e seus paralelos, sacrificado por todos, é evidente. O Filho do Homem vem cumprir sua missão de servo de Javé. A partir de que momento Jesus se reconheceu como servo de Javé? A partir do batismo. Em João também aparece muito a ideia de identificação de Cristo com o servo. Então não é uma identificação posterior que fez a comunidade cristã, mas que é anterior a ela. É possível que o autor não tenha compreendido a significação completa, total. Talvez não tenha pensado em Cristo, porém sim em um personagem posterior que o faria a intercessão total. O servo de Javé é uma personalidade corporativa. É Cristo que age pessoalmente e sua atuação repercute em toda a comunidade.